subject levado adiante nos países que são that chamados hoje de most enlivens the economias discussions emergentes. of the people in those countries that are described as emerging economies São essas today. economias Because que sofrem it is mais direta these e economies imediatamente that suffer more directly and more immediately from the consequences of the crises brought about by a lack of minimum regulation in international markets. Just to give you an example of Brazil. depois de termos conseguido controlar a inflação, After we managed to control inflation in logo 1994, em seguida immediately veio afterwards, a crise provocada pelo México, there was the crisis pela economia internacional. brought about by Mexico or by the international economy in Mexico in December 94. Eu passei os primeiros meses do meu governo I spent the first few months of my period in government endeavoring to avoid the negative consequences of a this receita crisis. é conhecida. The recipe Aumentar as taxas de juros, was either to increase interest diminuir a demanda rates, interna, decrease baixar a internal taxa de demand, crescimento para controlar a inflação. and bring down the rate of growth in order to control inflation. The attempt that we made in March of 1995 As receitas, in order to implement these recipes was num such só mês, that in just 1 month we lost 20 $10 milhares billion de dólares das nossas Nos Estados reservas. Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. De que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Critica o excesso de otimismo do presidente. Como a receita vai despencar, é necessário que ele comece a pensar imediatamente em corte de gastos. Este economista concorda. O gasto do dia a dia, custeio, programas de duração continuada, pessoal, tudo isso vai ter de diminuir. E quando reagiu, reagiu mal. Agiu na contramão de todos os países do mundo. Inteiramente na contramão de todo mundo. Todo mundo desesperadamente adotando aquelas medidas que a gente sabe são as únicas possíveis. Mas nós não fizemos isso. Criticou os que defendem cortes de despesas e reiterou que o governo manterá os investimentos, mas que vai controlar os gastos com a máquina pública. Nós não vamos investir nenhum centavo em custeio, enquanto tiver dificuldade. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas, em coisas que possam gerar empregos, em coisas que possam gerar distribuição de renda, salário e poder de compra do povo brasileiro. O governo vai dar uma mãozinha para aumentar as vendas de carros, as exportações e o crédito dos empresários. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Social, o ministro da Fazenda anunciou ainda que vai acelerar a devolução dos créditos tributários das empresas. Já a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o governo vai continuar a investir em obras do PAC, avaliadas inicialmente em 504 bilhões de dólares. As medidas foram elogiadas por empresários. O presidente Lula, mais uma vez, se mostrou otimista e com discurso afinado com o do ministro da Fazenda. Eu acho que vocês vão ter surpresa. Quem está apostando em crescimento muito baixo em 2009 pode quebrar a cara. Os analistas From our estão reserves. Colocamos a taxa de juros And the nas interest alturas. rate was 18 or 20%. But in 1997, then we had the Asian crisis. Em outubro de 97, And in October of 1997, again, parecia que havia it que seemed voltar à receita. that E we were assim going to fizemos. have to go back to the same recipe, and this is what we did. We increased interest rates, Chegaram a mais de 30% ao which ano. reached more than 30% a year in real terms. Freamos a economia, We did conseguimos restabelecer make economies, a volta de and capitais we no curto did prazo para o país. manage to bring back capital in the short term to the country, and in January 1998 we resumed growth. Quando chegamos em When segundo semestre de we got 1998, to the second half of 1998, last year, we had the Russian crisis. We had a isso crisis. aconteceu. This happened Em setembro de in 98, September 1998, em plena campanha eleitoral, at the height of the electoral campaign for my nós re-election. perdemos We num só mês lost in just 1 month 20 bilhões de $20 dólares billion das reservas. from our reserves.
Then Talvez se as the eleições elections fossem alguns came. meses depois, Perhaps if the elections had come a few months later, I wouldn't have won, consequências da crise foram because the devastadoras. consequences of the crisis were Em janeiro devastating. deste ano, In January of this houve a year, desvalorização do real. the real was cerca de 40%. devalued by about 40%. Agora eu pergunto, And now I'd like to ask you, ocorrer uma outra crise until when? na Conchinchina, Are we going to have another crisis, for example, in China? de novo contágio? A new contagion? I don't think we have studied enough what each other has done and how it might relate to our own experience. For example, in the countries here represented, taking Brazil to the side a moment, just let's take the EU and the US and Canada. We all take somewhere between 30% and 45% of national income for government purposes. But we spend this money in very different ways. Now we know that if you look at France and Germany, you can achieve quite a high level of growth with GDP expenditures in the public sector above 40%. You can still have high growth. But we haven't looked enough, the right will say, well, the more you spend, the worse it is. What we should do is to analyze how this money is spent. I would like to know, for example, more than I know, about how the unemployment support system in Germany differs from the unemployment support system in France or Britain. I think these things would help us a lot. We're sitting here in this wonderful medieval building built in the late 13th, early 14th century. I would like to know why northern Italy has the highest per capita income in Europe, and whether it has anything to do with the combination of creativity and cooperation in business that is rooted in the medieval guilds that flourished in Florence hundreds of years ago and that are replicated now in many of the business practices here. We don't know enough about what is actually going on in our own countries and how it compares with other countries to make the best decisions about what the way forward is. And I think we ought to make sure that when we leave here, we have a strategy of finding that out. Now, let's go to the global issues and the issues represented here by Brazil. Now, the question is, can domestic economies, can Enrique do things that would help this? Chile had a capital control system that worked pretty well to try to regulate radical movements of money in and out of the country. But the only reason it worked well is Chile had a system that was recognized as having integrity and effectiveness, so that people still wanted to put their money there, even if there was some control on how rapidly it could move in and out. The same with Malaysia in the Asian financial crisis. People thought you could make money in Malaysia, so they would put up with the capital controls. Domestic systems matter. Governments have to have good, honest financial systems, because you can't make people put their money in a place they don't want to spend it, and you can't make people keep their money in a place they no longer have confidence in. And governments have to have greater capacity. This is something the so-called old left and the new left ought to agree on. The truth is, in most developing countries, governments are too weak, not too strong. So national policies matter. I have been in Sao Paulo and Rio, two of the largest cities in the world, two of the most wonderful places on earth. But there are millions of children there that will have no future unless their families can make a decent living. In what you said, my government, you said, made education universal. Yes. But for what? What they now teach in schools is a disaster. No. Why? Well, that's what because, you said. Yes, I said. But you were seen as a man who was a technocrat, perhaps even seen as a neoliberal by some in economic terms. You certainly hastened the pace of privatization. And yet, for all of your structural economic reforms, you couldn't solve the problem of the two Brazils, that is the middle class and the successful upper class in Brazil, who are a very tiny minority, and then the vast numbers, the millions and millions of Brazilians who live in poverty. And you couldn't, for all of your reforms, tackle that problem of poverty. So, basically, from 1995 on up to today, the poverty line
it was 40%. Now it's about 28%. But Mr. Cardoso, if I may interrupt, many Brazilians will say, actually, poverty reduction became much more successful and speeded up after you left office and after Lula came into power. Because the president should give a clear lead on the issue of corruption. Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? O que aconteceu no governo Fernando Henrique, na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas, Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desmenta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram todas, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso é um... Quando chegamos na presidência da República, em março de 2003, este país, Feijó, tinha apenas 380 bilhões de crédito. O Brasil inteiro, Feijó, 380 bilhões de crédito. Foi preciso chegar um operário socialista para ensinar os capitalistas brasileiros a serem capitalistas. Foi necessário chegar para dizer que não era possível um país capitalista sem capital. Não era possível um país capitalista sem capital de giro. Diz que não era possível um país capitalista sem crédito. E hoje, meu caro João Felício, o crédito que era só de 380 bilhões é de 1.420 bilhões de dólares. Este país dizia em 2002
que nós não tínhamos tecnologia para fazer plataforma, que não tínhamos tecnologia para fazer sonda. E hoje, 70% dos componentes das plataformas brasileiras são nacionais. E nós vamos, no dia 20 deste mês, a Recife, lançar ao mar o primeiro grande navio com o nome João Cândido, numa homenagem ao marinheiro negro deste país. E foi graças a gente aumentar em 5 vezes o investimento em pesquisa que a gente encontrou o pré-sal em áreas que nós já tínhamos pesquisado petróleo, porque fomos mais fundo. Foi graças às pesquisas e à coragem, companheiros das centrais sindicais, que nós hoje podemos olhar com orgulho e dizer que este país, que em 1970 tinha a segunda maior indústria naval do mundo, só perdia para o Japão, que em 2002 só tinha apenas 1.600 trabalhadores, já está outra vez com 50 mil trabalhadores na indústria naval brasileira. Se não fosse o Estado brasileiro, se não fosse o Banco do Brasil, se não fosse a Caixa Econômica Federal, se não fosse o BNDES, nós teríamos sucumbido na crise econômica do ano passado. Acabaram com as escolas técnicas. Em 1998, mandaram para o Congresso Nacional um projeto de lei que foi aprovado, tirando do governo federal a responsabilidade pelo ensino técnico profissional. E somente quando eu cheguei ao governo em 2003 é que nós mandamos um projeto de lei mudando a lei. E veja, meu caro Juruna, a ironia do destino. Em 100 anos, a elite brasileira, toda intelectualizada, toda com diplomas importantes, fizeram em 100 anos 140 escolas técnicas. E esse seu amigo, que só tem o diploma primário, vai em 8 anos entregar 214 escolas técnicas profissionais. Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. E para colocar isso no seu devido contexto, é bom observar o seguinte: o presidente mexicano que fez a privatização e entregou o México ao Carlos Slim, e com isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, o Carlos Salinas de Gortari, o presidente, o irmão dele foi preso, ele fugiu para a Irlanda e hoje vive num bunker na cidade do México que ninguém sabe onde ele vive. O presidente da Bolívia que fez a privatização, o Lozada, o Amaury descreve com letras vivas no livro dele, fugiu para Miami ao som do elogio que é a palavra assassino. Foi assim que ele fugiu para Miami. O presidente do Peru que fez a privatização, o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar de emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra 50 mil reais por palestra. Aqui levam ele a sério. Ele tem que ser submetido a isso que o Protógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com uma propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique
e tesoureiro da campanha do José Serra. I'm John Perkins. I'm a U.S. citizen, born in the United States, raised in the United States. I'm a former economic hitman. We work very much like some of the hitmen for the mafia because we're looking for a favor later. And mafia people have done this, and gangsters have done this for ages. We just do it on a very large level with governments, with countries, huge level. And we're much more professional. We do this in many ways, but perhaps the most common is that economic hitmen will identify a country that has resources our corporations covet, like oil. And then we arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country. Things that benefit a few very rich people in that country, as well as our own corporations, but don't help the majority of the people who are too poor. But these people, the poor people, are left holding a huge debt, and it's so huge that they can't possibly repay it. But in the process of trying to repay it, they create a situation where they can't afford to have good health programs or educational programs. So we economic hitmen go back in and we say, listen, you owe us a lot of money, you can't pay your debts, so give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies, or vote with us on the next critical United Nations vote, or send troops in support of ours to someplace in the world, like Iraq. And in that way, we've really managed to create this empire. Because the fact of the matter is, we write the laws. We control the World Bank. We control the IMF. We even control the United Nations to a large degree. And so we write the laws. So the things economic hitmen are not illegal. Putting countries in huge debt and then demanding favors in return. That's not illegal. It should be. Identificamos a fraude, ou seja, a dívida externa brasileira, uma investigação que eu coordenei aqui no estado de São Paulo, em que eu me deparei com um grande volume de títulos da dívida externa sendo negociados no mercado paralelo a preço vil. E quem eram os instrumentos desse grande estelionato nacional, né? Estava o então presidente da República, que foi ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, estava o Armínio Fraga, que naquele momento era presidente do Banco Central, porque na época das investigações, um era ministro da Fazenda e o outro era diretor ou gerente da área internacional do Banco Central. Quer dizer, essas figuras sempre se movimentam e os fatos são os mesmos, eles são os mesmos. Aparece, né, esse grande operador desse dinheiro sujo, que é o Daniel Dantas, o banqueiro bandido que foi condenado na Operação Satyagraha, aparece de novo. E as pessoas, sempre com vinculação ao tucanato, né, vinculação ao ex-governador José Serra, aos seus familiares, enfim. E é uma luta de gigante, e que os poderes da República se voltam totalmente contaminados para esse flagelo. Gilmar Mendes. Tem coragem e competência. Protógenes Queiroz. Eu nem sei bem quem é, me parece que é um amalucado. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. No caso da dívida externa brasileira, aí eu remonto 3 grandes momentos dessa República de fraude financeira que sugaram o dinheiro público e drenaram toda a esperança do povo brasileiro, e que são operações sofisticadíssimas, né, que aos olhos do povo realmente não há muito que se importar, não há muito que se mobilizar, é difícil se mobilizar. Que foi o caso dos precatórios, e depois foi o caso da dívida externa brasileira. Eu coordenei essa operação, essa importante investigação, e que o Banco Central desapareceu com departamentos, com o departamento internacional responsável pela conversão dos títulos da dívida externa. Desapareceu dentro do Banco Central, não desapareceu a documentação, não. Quando eu requisitei os processos de conversão da dívida externa brasileira,
Simplesmente o diretor, na época, me confidenciou, não requeira isso, porque esse departamento não existe mais. Eu falei, e os processos? Você quer que existam ainda os processos? Né? Então, e ficou por isso mesmo, porque essa investigação ocorria, quem era o presidente da República à época era o senhor Fernando Henrique Cardoso. E eu o investigava enquanto ele foi ministro da Fazenda. E quem era o presidente do Banco Central era o senhor Armínio Fraga. E que quando eu investigava o período nessas fraudes com título da dívida externa brasileira, o senhor Armínio Fraga era gerente da área internacional do Banco Central. Um depois se tornou presidente da República e o outro se tornou presidente do Banco Central. E realmente essa nossa investigação ficou muito difícil. Bush? Pelo amor de Deus, Bush. Tá certo que o Lula vai bem nas pesquisas, mas ainda tenho mais 6 meses de mandato e o dólar já tá valendo quase R$3. Onde foi que eu errei? Você privatizou? Vendi tudo, só não vendi o Palácio do Planalto porque não tem sentido ficar pagando aluguel, né? Está pagando a dívida externa? Rigorosamente em dia, mais que o carnê do baú. Controlou os gastos? Cortei tudo. Você ficaria orgulhoso de ver o estado lastimável das nossas escolas, estradas e hospitais. Baixou os juros. Nananina, a agiotagem nos bancos aqui daria cadeia em qualquer país do primeiro mundo. Então você fez tudo direitinho. Tudo, fiz tudo pra agradar. É isso? Como assim? Foi muita puxação de saco. O especulador detesta fazedor de média. Quem aguenta baba-ovo? Que coisa mais deslumbrada. Cabecinha de terceiro mundo.